Thaís, pelas informações. Uma professora, essa reportagem agora é muito importante, traz muito serviço e muita orientação, e eu queria chamar a sua atenção agora. Principalmente você que tem filhos na escola, enfim, você que é educador, presta atenção. Presta atenção. Uma professora que foi vítima de bullying superou os traumas e criou um projeto para incentivar os estudantes a combaterem essa prática. As crianças estão escrevendo um livro para ajudar quem passou ou passa por esse problema. Mas eu queria que você viesse realmente agora para frente da TV. Eu sei que muita gente às vezes deixa a TV ligada, está fazendo uma coisa ou outra e tal. Se você puder, pare um pouquinho para você ver essa reportagem. A professora de português deste colégio estadual foi vítima de bullying a vida inteira. Eu tinha um nome, né, que não era tão comum, que era Joaninha, e há 3 anos eu fiz o processo contra a vontade dos meus alunos para poder mudar de nome. Hoje eu me chamo Fernanda Pereira. De tanto que isso impactava a tua vida até adulta. Até adulta. Há 7 anos, ela decidiu combater o preconceito nas escolas onde dá aula. A professora cria personagens que praticam e sofrem o bullying e levanta os elementos que vão nortear o capítulo do livro. Cada um deixa a sua contribuição para a história e, ao mesmo tempo, eles aprendem gramática e palavras novas. Tem problema de repetir a palavra? Eu posso repetir a palavra? Mas pode, mas não. Tem o quê? Fazer o quê? Repetitivo. Fica muito repetitivo. Chegando lá. Resolvi começar a contar uma história para os alunos sobre bullying, onde tem a Carol como protagonista, né, da história, e mais 4 adolescentes que fazem o bullying. Então eu resolvi contar essa história e que os alunos continuassem. A gente aborda vários assuntos que não deviam acontecer na realidade, eu acho que vai ajudar bastante. Muitas crianças que sofrem esse tipo de bullying, né, racismo e bullying. Tanto que um amigo meu, esses tempos atrás, ele foi vítima de racismo, e isso é muito triste hoje em dia. Você já imaginou com 11 anos ser autor de um livro? É muito divertido e incrível essa experiência. Eu tenho a honra de estar aqui nas salas presenciando esses momentos com a professora. Bem, a gente estava trabalhando aqui. Eu quero perguntar para vocês. Pode falar. Você pode vir até aqui? Posso. Professor, é o seguinte. Eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que era? Há quanto tempo vocês trabalham esse tema aqui na sala? Desde o mês de fevereiro, onde iniciamos as aulas. Posso fazer uma pergunta para eles? Claro. Antes de vocês trabalharem esse tema aqui, gente, bullying, preconceito, tinha casos de bullying, de preconceito, de racismo aqui na sala de aula, na escola? Vocês iam bastante disso? Sim! E depois, professora, quase 1 ano depois, vocês estão falando sobre isso todo dia, toda aula de português, que não pode, contando histórias, né? Escrevendo histórias sobre isso. Diminuíram os casos? Diminuíram consideravelmente. Hoje a gente tem um outro, mas a gente já dá um puxãozinho de orelha ali e fala assim, ó, vamos lembrar das questões, vamos lembrar da história e cessa por ali mesmo. E há o pedido de desculpas e tudo mais. Vocês concordam com isso, gente? Diminuiu? Vai diminuir cada vez mais? Sim! Além de ajudar no combate ao bullying, a produção do livro tem incentivado a leitura entre os estudantes. Porque as crianças de hoje em dia não têm o hábito, né, de ler. Isso é muito bom porque estimula a criatividade e a inteligência. Neste momento, os escritores estão no último capítulo do livro, reta final, que conta com a contribuição de quase 200 alunos de 3 colégios estaduais, 2 de Pinhais e outro de Piraquara. A expectativa é de lançar a obra no final de novembro. Isso causa para a gente um imenso orgulho de ver que as crianças podem escrever a partir do olhar crítico, da leitura própria e escrever com o seu linguajar a outras crianças que possivelmente possam passar por isso. Esse tipo de coisa a gente tem que combater, né? E que bacana, né? Esse trabalho que eles estão fazendo e esse livro que vai ser lançado ainda, né? Ou já foi lançado, Brito? Foi lançado já foi lançado. Então a gente precisa realmente combater. E para continuar nesse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Thalita Costa Cabral, que é assistente social, mas ela tem especialização em saúde mental. Gente, eu estava batendo um papo com ela aqui quando a gente via a reportagem, a mulher tem 1,86 m.
Ó, vê que a doutora Márcia fica pequenininha, Fernanda. Fernanda. 1,60 de salto. De salto. Como é que te chamava? Desde os 12 anos, não é isso, Thalita? Isso. Desde os 12 anos. Que jeito te chamavam como na escola? De pau de cutucar estrela. Era bem complicado. Parece engraçado, mas não lidar é. com tudo isso. Parece engraçado, mas não é. Porque tem gente que lida bem com a situação, mas tem gente que não lida. Tem problema, carrega isso para a vida inteira, né, Thalita? Isso mesmo. E quando a gente trabalha com um público muito pequeno, com crianças que nós sabemos que são ali, como o ECA pronuncia pra gente, né, pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, eles são uma ótima esponja, eles absorvem muito tudo que está ao redor deles, mas eles ainda não sabem interpretar corretamente o que eles absorvem. Então é uma situação muito delicada quando a gente trabalha principalmente com as crianças na primeira e na segunda infância, né, porque eles ainda não sabem como lidar com esses ataques que às vezes sofrem com os colegas de outras pessoas. Vamos só deixar claro para os pais, para quem está assistindo, qual é a idade, né? Primeira e segunda infância. Quando você então, a gente trabalha da primeira infância, ali de quando a criança nasce, até 3 para 4 anos, e a segunda infância dos 4 até os 6. Que essas idades mudam muito, né? A Organização Mundial de Saúde ele acaba variando com frequência. Dizem que hoje nós somos adolescentes até os 24 anos. Então, essa idade muda muito, com muita frequência. Mas o importante é a gente ver a maturidade que a criança desenvolve. Se a criança está tendo um comportamento que não é compatível com o que é esperado para a idade dela, isso já é um alerta, a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes isso é o que acaba desencadeando ali uma situação de bullying, seja como quem comete o bullying ou como quem recebe o bullying. Mas, Thalita, exatamente, a gente tem a situação que a gente vê com mais frequência e que a gente volta mais a olhar é para quem sofre o bullying. Mas parece que quem tem que ser trabalhado é quem exerce o bullying. Como é que faz para trabalhar com uma criança tão nova para explicar para ela que isso é errado? Ou que não deve ser feito? Nas crianças pequenas, eu vejo que é muito delicado, porque elas ainda não têm determinadas compreensões de mundo, né? E se ela está cometendo um ato desse, pode ser ou porque ela está reproduzindo a atitude de alguém que ela tem vivenciado, ou também porque ela não tem o conhecimento sobre aquele assunto. Por exemplo, uma criança que vê outra criança muito pequenininha usando óculos e achar que a criança é idoso porque está usando óculos, porque no convívio dela, ela só viu pessoas mais velhas utilizando óculos. Só os avós. Então, às vezes, é uma curiosidade, às vezes é uma falta de conhecimento. Já quando a gente trabalha com crianças maiores, a gente trabalha com educação positiva, que todo excesso esconde uma falta. Então, por exemplo, se eu estou te inferiorizando, se eu estou te humilhando, na verdade eu estou tentando cobrir uma falta que eu tenho. Levantar. Então, eu estou tentando me sentir superior, me sentir melhor. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a criança ela não é valorizada. Às vezes ela não tem as necessidades delas atendidas e quando a gente estuda ali na saúde mental ou até mesmo no serviço social, a gente vê muito que antigamente as crianças não eram validadas. Tinham estudos que suspeitavam até que as crianças não ouviam, que as crianças eram surdas até determinada idade, de tanto que a fala das crianças não era respeitada, né? Então hoje a gente procura sempre prestar atenção nos detalhes, nos sinais, qualquer alteração de comportamento da criança, se é uma criança muito desinibida e do nada ela fica muito quieta, ou se é uma criança que do nada a criança não quer mais ir para a escola. Então, tudo que altera muito da rotina da criança, os pais ou os adultos responsáveis por essa criança têm que estar atento. Aí eu recebo aqui, olha só que legal isso aqui, Thalita. Boa tarde, Jasso. Me chamo Daniele, sou mãe do Luan, que participou da reportagem, da matéria. Ele sofreu bullying entre a creche até o 2º ano. Converso muito com ele sobre isso, para que não seja afetado e que não pratique também. A melhor forma é estar em conversa com os filhos sempre, trabalhar a autoestima. Sim, é bem isso. E a gente precisa validar a criança, né? Respeitar o que ela sente. Porque muitos pais falam assim, eu passei por isso, você que é fraco. E não, a gente precisa acolher esse sentimento da criança, porque toda criança, o que ela busca? Ela busca ser amada e aceita. Então a gente precisa entender o que ela está sentindo, respeitar, mesmo que para você não seja a mesma dor. E com isso você ir fortalecendo. Por exemplo, eu desde os 12 anos tenho esse tamanho, né? Como vocês comentaram. Eu tenho desde os 12 anos. E as pessoas tiravam sarro. Por quê? Porque a maioria das pessoas não eram da mesma altura que eu. Então, assim, é entender que o diferente não merece desrespeito. Não é porque eu sou de uma forma e você é de outra que eu tenho essa liberdade, essa autoridade de chegar e te desmerecer por isso. Então a gente precisa trabalhar isso com as crianças desde pequenininho. A gente está falando muito de criança, mas o bullying ele pode acontecer também entre os adultos?
Sim, e acontece com bastante frequência, desde o ambiente profissional da pessoa, uma pessoa que resolve trabalhar numa carreira que não é tipicamente daquele tipo. No serviço social, as pessoas falam muito disso, né? Porque esperam, assim, tem um imaginário na sociedade que a assistente social é sempre mulher. Então, os meninos que estudam com a gente, os homens que estudam no serviço social, às vezes reclamam, porque a gente vê muito falar de gênero e a gente sofre discriminação por ser assistente social e homem. Então, mesmo no ambiente de adulto, depois de adulto, a gente tem também essas situações de bullying. Eu quero compartilhar uma coisinha. Posso compartilhar uma coisinha? Pode. É o contrário, eu sou delegado de polícia, né? Uma atividade muito masculina. Era muito comum eu chegar para atender alguém e as pessoas pedindo para falar com o delegado. Eu dizia, podia continuar, que era eu o delegado, ou achavam que eu era secretária ou que eu era assistente social. Algumas pessoas ainda tinham isso, daí a gente explicava que não era assim, não era porque eu era mulher, que não era tão competente quanto qualquer homem. Então existe isso nos dois lados, né? Isso. E daí, para identificar essas questões, quando a criança comete o bullying, a gente precisa sempre focar nessa questão do emocional. A criança, como ela absorve tudo que está ao redor e ela não sabe interpretar ainda muito bem, é importante que a gente cuide com os exemplos que nós damos, seja dentro da sala de aula ou em casa. Não adianta vir com aquela história assim, eu falo uma coisa, mas eu faço outra, porque muitos comportamentos deles se dão pela repetição. Então, a gente precisa ter um adulto de referência saudável para essa criança, para que ela tenha, para quem recorrer se ela sofreu uma agressão, ou seja ela verbal, física, como for, e até mesmo em situações de bullying, para que ela saiba para quem recorrer, né? Para que ela possa ir ou para o professor ou para o seu adulto de referência. Muito bem, quero agradecer então a Thalita Kathleen Costa Cabral, assistente social com especialização em saúde mental, e hoje veio bater esse papo com a gente aqui para tentar entender, né, o que é o bullying e lutar contra isso, que pode afetar muito a vida das pessoas, né? Mudar muito, inclusive, no comportamento. Obrigado, Thalita, pela sua participação com a gente aqui. Estamos aqui de portas abertas, venha mais vezes. Obrigada. Tá bom? Obrigado.